Graça e paz, sou Cícero Pereira do canal Eu na EBD. Estou aqui para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Meu amado e minha amada, se é a primeira vez que você está vendo esse vídeo, seja bem-vindo, seja bem-vinda e muito obrigado. Bom, meus irmãos, nós já estamos na lição de número 6, né? A revistinha tem por tema a razão da nossa fé, assim cremos, assim vivemos. Nós estamos falando sobre as principais doutrinas do cristianismo, tá certo? Meu amado, você que é professor da escola bíblica, ou você que é superintendente, ou você que é aluno da escola dominical, de alguma razão, se você clicou nesse vídeo, é porque você se interessa pela palavra de Deus, pelo ensino das Sagradas Escrituras. Eu já quero recomendar você fazer uso desses slides, ou a minha aula, ela é ministrada em PowerPoint, com imagem, animações, onde possibilita o aluno e o professor interagir mais e ter um relacionamento melhor, uma aula dinâmica, uma aula interativa. Então, convido você a fazer uso desse slide, baixa ele em PowerPoint, você pode usar na sua igreja. Se não tiver um data show, você pode levar a sua televisão de LED e com cabo de HDMI você pode conectar na sua televisão e você ter uma aula dinâmica. Obrigado aí a todas as igrejas que faz o uso desse meu trabalho, é gratuito e estou muito feliz aí com a divulgação desse trabalho que os irmãos têm feito aí. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Vamos então para a aula sem perca de tempo, meu amado. Lição de número 6, que tem por tema a pecaminosidade humana e a sua restauração a Deus. Texto áureo se encontra em Romanos capítulo 3, versículo 23. Diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Verdade prática. Reconhecemos a pecaminosidade de todos os seres humanos, que os destituiu da glória de Deus e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo pode restaurá-los a Deus. Leitura bíblica em classe se encontra no livro ou na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, do versículo 12 ao 21. Não vou ler para nós não perdermos muito tempo, tá certo? Mas você pode estar fazendo a leitura aí na sua casa. Vamos para a introdução. A doutrina do pecado é conhecida nos tratados de teologia como hamartiologia, da palavra grega hamartia. Todos os conflitos do mundo e as confissões existentes na humanidade são manifestações do pecado. Nós vamos ver que todos os conflitos existentes no mundo são resultado, digamos assim, do pecado. O enfoque da presente lição é definir e explicar o pecado, bem como apresentar o meio divino para a solução humana. Tópico 1. Definindo os termos. Subtópico 1. O pecado. Há uma lista extensa de palavras na Bíblia para designar o pecado, tais como erro, maldade, sedução, orgulho, iniquidade, transgressão, impiedade, engano, rebelião, violência, perversão, malícia, concupiscência, prostituição, injustiça. Ou seja, são imensa a lista, a lista de pecado na Bíblia, né? Então são vários. Nós vamos ver com o decorrer dessa lição. Muitos desses termos e outros similares estão na sombria lista apresentada pelo apóstolo Paulo aos Romanos 1, do versículo 29 ao 32. Olha só, não vou ler todas para nós não perdermos muito tempo, mas aqui está uma lista, né? Se você depois ler lá a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1 ali, 20, na verdade se começar a ler já do 26 você vai entender tudo. Então vem iniquidade, fornicação, malícia, avareza. São imensa lista, né? Nós não vamos ler para não perder muito tempo. Bem, em Gálatas 5, do 19 ao 21, tem também uma lista assim, imensa, grande, tá? E
E olha só o que diz lá. E coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que quem pratica essas coisas, ou seja, esse tipo de pecado, né? Essas pessoas elas não herdarão o reino dos céus, não herdarão o reino de Deus. Então é bom... Termo genérico para o pecado. Qual que seria o termo que define a palavra pecado? Pecar é o quê? Errar o alvo. Então quando a gente erra o alvo, quem é o alvo? É Jesus. Tudo que eu vou fazer, tudo que você vem a fazer, que não está de acordo com os ensinos de Cristo, isso é errar, isso é pecado. Tá certo? Então pecar é quando a gente não acertou, né, o alvo que foi Cristo. Não fez de acordo à vontade de Cristo. Subtópico 2. Os termos hebraicos avon e pechá. Há na Bíblia um repertório amplo que revela o pecado nos seus vários aspectos. Avon, o termo hebraico avon, ou seja, iniquidade, perversão, vem de uma raiz que significa entortar ou torcer. Daí a ideia de perverter a lei de Deus. Então, um dos termos do pecado é o quê? É perverter a lei de Deus. É isso que o pecado faz. Perverter o que é certo. E pechar. Pechar vem do verbo pachar, transgredir. Ou o substantivo pechar, transgressão, delito. Você pode ler essas referências aí, Gênesis 31, 36, Gênesis 50, 17, que você vai entender melhor aí, tá certo? Essa palavra avon aparece traduzida em nossas versões como injustiça, Gênesis 15, 16, iniquidade, Êxodo 25. Isso descreve a natureza do coração da pessoa não regenerada, Jó 15, 5. Então, injustiça, iniquidade é a natureza do coração da pessoa, ou seja, está dentro da natureza do coração da pessoa que não foi regenerada. Só Jesus que pode tirar a injustiça e a iniquidade, ou seja, tirar o pecado do coração do ser humano. Subtópico 3. O que é pecado? A Bíblia não é um livro de definição, mas de declaração. Então a Bíblia não define o que é o pecado, porque a Bíblia é um livro de descrição. A Bíblia descreve o pecado. Olha o que disse o teólogo protestante, historiador da igreja cristã, o senhor Philip Scarfe. Ele disse: ela revela a verdade em forma popular de vida e fato. As Escrituras declaram que o pecado é a transgressão da lei. Então o pecado é a transgressão da lei, de acordo com a Bíblia. 1 João 3, 4. Todo aquele que peca transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Destacamos aqui duas declarações conhecidas, a saber, primeira declaração, pecado por comissão. Que pecado é esse? É quando praticamos aquilo que não deveríamos fazer. Mateus 15, 3, Romanos 5, 14. Então o pecado de comissão é quando a pessoa pratica consciente, sabendo que aquilo que ele está fazendo é errado e que ele não deveria fazer. Esse é o pecado por comissão. E o pecado por omissão? Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago 4, 17. Então o pecado por omissão é quando a pessoa sabe que deve fazer o bem, mas não faz. É o não quero ouvir, sabe aquele famoso não quero ouvir, não quero ver, não quero saber. Mas a pessoa ela sabe que ela poderia fazer alguma coisa para ajudar, mas não fez. Isso é pecado. É o famoso não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Então não sei é um pecado de ignorância. Não quero saber é o pecado de omissão. Ela sabe, mas ela é como se ela não quisesse saber. Tenho raiva de quem sabe, ou seja, comissão. Então ela sabe,
né, do que se trata. Então são pecados de comissão. E às vezes até ela até pratica as mesmas coisas. Tópico 2. Bom, meu amado, para você continuar vendo esta aula, no seu canto direito vai aparecer um link aí, um vídeo menor. Você vai clicar nele e vai ser direcionado para o tópico 2, tá certo?